A paz! Sejam bem-vindos aqui na Sala do Pastor, o programa da Igreja Evangélica Quírios. É isso aí, eu sou o pastor Cláudio Piragini. Eu sou a pastora Lupe. E nós estamos aqui de terça, quarta, quinta, às 23 horas, pela Rede Gospel Televisão. E quero convidar você a nos acompanhar pelo nosso site, www.igrejaquirios.com.br, nos horários das 20 horas na quinta-feira e domingo, 10 da manhã e 18h30. Acessando o site, você assiste o nosso culto online. E se você também quiser estar acompanhando os programas pelo YouTube, todos os nossos programas são gravados, colocados no YouTube, e depois que passam na Rede Gospel, você pode assistir também pelo Vimeo, que é um provedor de site, né, de acesso. Isso. Você é o nosso convidado para acompanhar a gente também pelo Facebook, como a Lupe falou, né, e pelo nosso site. Isso, Igreja Quírios no Facebook, a gente sempre posta também as pregações e na Sala do Pastor. Glória a Deus. E eu quero convidar você para estar participando conosco de uma vigília poderosa. Isso mesmo. Agora o assunto é para nós, Por que mulheres. você não convidou os homens para essa vigília? Porque é uma vigília específica para as mulheres. As vigília mulheres, de quando Ana. se unem para interceder, o fogo cai. Glória a Deus. Vigília de Ana. E esse ano eu tenho ouvido muito que esse ano é o ano das mulheres trabalharem no ministério com muita dedicação. É isso aí, glória a Deus, eu creio. As mulheres são sempre colunas na casa de Deus. Dia 6 de fevereiro. 6 de fevereiro, às 23 horas, aqui na Igreja Evangélica Quírios. Glória a Deus. Você é o nosso convidado, uma vigília para mulheres. Venha, deixa Deus tocar o teu coração, estaciona teu carro aqui na porta, vai ter bastante gente tomando conta dos carros na madrugada, né? Isso. Então pode E ficar temos uma tranquilo. convidada especial, né? Pastora Kátia Soane. A pastora Kátia vai estar Soane. ministrando conosco aqui na vigília. Glória a Deus. Vai ser bênção. É um tempo de grande bênção, grande paz. Eu sei que Deus fala muito nas vigílias, age muito. Eu tenho certeza que Deus vai tocar o teu coração. Amém. E os nossos cultos, Lupe? Nosso culto toda quinta-feira, às 20 horas, estudo bíblico. Começamos aí um estudo sobre o coração do líder. É isso aí. Né? Sexta-feira, culto de cura e libertação. E domingo, 10 da manhã e 18h30, com um tema muito forte, né? O pastor Cláudio está trazendo uma série sobre o Espírito Santo. É isso aí, que nós temos que ser guiados pelo Espírito Santo. Já pensou a quantidade de coisa, decisão que a gente toma, que às vezes Deus não está nem no negócio? É interessante isso. Deus tem falado muito isso comigo, para a gente estar sempre buscando o direcionamento, a visão do Espírito Santo de Deus. Todo domingo, às 10 às 18h30, uma palavra específica, só vão ser 4 domingos, já foi um, né? Aliás, já vai transmitiu, né? Quinta-feira passada. Isso. São 4 domingos e nós vamos encerrar aí essa campanha de 4 domingos falando sobre o Espírito Santo. Amém. Está sendo poderoso. E 2015 agora já, setembro. Dia 7 de setembro, vamos estar indo para Israel. Participe conosco, envie seu e-mail para secretaria@igrejaquirios.com.br ou você pode ligar aqui no 2507-9430, 2507-9431 e falar com a Samanta, de segunda a sexta-feira, das 14 às 22 horas. Glória a Deus. Eu creio que hoje nós temos uma palavra direcionada ao teu coração. Deus tem algo grande para falar com você. Que Deus possa agora agir de uma maneira especial e que você possa abrir seu coração para receber essa palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Levante sua Bíblia bem alta e diga: essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso o que ela diz que eu posso. Abrirei meu coração. Deixarei a tua palavra entrar. E nunca mais serei o mesmo. Amém. Irmãos, eu quero, antes de pregar, contar um testemunho de hoje. Não comecei a pregação, mas quero contar um testemunho. Vou pregar a mensagem que eu preguei de manhã. E eu senti Deus falar. Muitos irmãos chegaram para mim assim no final: olha, eu estou amando essa série do Espírito Santo. Eu tenho sentido a presença de Deus. Outros irmãos chegaram para mim: nossa, nunca tinha pensado dessa maneira como você tem apresentado ao Espírito Santo. Mas eu fui para casa triste. Cheguei em casa, falei: Deus, alguma coisa
tem alguma coisa no mundo espiritual que eu não estou conseguindo discernir o que está acontecendo. Quando eu orei, senti a presença de Deus, senti Deus falando comigo, que o que eu vou ministrar hoje na tua vida, há uma grande resistência espiritual para que você não escute, não entenda e não preste atenção. Foi interessante que quando eu fui para casa, muitos irmãos paravam ali na porta e falavam assim para mim: pastor, nossa, que palavra tremenda, que maravilha, mas eu não estava feliz. E eu entendi que quando a gente ministra, aliás, eu nem tinha percebido isso, para ser sincero, depois que eu fui pensar no que eu preguei, que eu percebi que o que eu vou pregar essa noite é muito profundo, e que vai haver muitas vezes um conflito entre você, a sua carne e a presença de Deus na sua vida. Por isso eu quero desafiar você a dizer assim: em nome de Jesus, eu abro meu coração para receber essa palavra. Eu fico ligado no que Deus quer falar comigo. Porque aí quando eu fui para casa, meu irmão, eu percebi que as pessoas entenderam, elas amaram, mas havia algo que era mais profundo do que as minhas palavras podem atingir, que só o Espírito Santo pode fazer você discernir. Abra a tua Bíblia em Romanos capítulo 8, versículo 14. Não tem novidade o que eu vou pregar, não é uma surpresa talvez para você, mas o que eu creio é que Deus quer levar você a uma intimidade com Ele tão profunda, que muitas vezes passa desapercebido, a gente não consegue notar, que Deus tem para todos nós que estamos aqui, todos nós que amamos a Deus. Quantos desejam ter uma intimidade com o Senhor aqui profunda? Você deseja mesmo de todo o coração? Então diga comigo assim: eu desejo ser íntimo, próximo do Espírito Santo. Isso é tremendo, não é, meu irmão? Romanos capítulo 8, versículo 14 a 17 diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam o Espírito que os escraviza para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito, e aqui você vê que o Espírito está com letra maiúscula, então é o Espírito Santo, amém? O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito, e esse Espírito está com letra minúscula, e significa o teu Espírito. O próprio Espírito testifica ao meu Espírito, está dizendo aqui, somos, uau, talvez você já tenha escutado milhares de vezes: eu sou filho de Deus, mas você nunca se sentiu um filho de Deus, nunca percebeu essa mensagem. Agora olha o que diz aqui, continua comigo: se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, e eu acrescento aqui lutas, perseguições, acusações, ataques, bullying que você passa por ser cristão, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nós entramos na Tua presença nessa noite e pedimos que o Teu Espírito agora trabalhe nos nossos corações, quebre cadeias, leve a nossa vida espiritual a uma nova dimensão, um novo compreender, uma nova intimidade. Queremos, Senhor, receber de Ti o renovo. Queremos, Senhor, receber de Ti um despertar nessa noite espiritual, cheio da Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Sobre a tua cabeça e a minha cabeça, agora, nesse momento, aqui nessa sala, milhares e milhares de ondas e frequências estão passando. Quantos têm um telefone no bolso, aí na bolsa? Levante a mão aqui. Olha, levanta a mão, quero ver aqui. Olha quantos celulares tem aqui.
Cada celular, você concorda comigo que ele se conecta na internet, muitos deles, outros se conectam só no celular, mas em rádio. Então aqui da nossa cabeça, se a gente pudesse ver, há um tempo atrás eu assisti um seriado que um menino lá, ele conseguia ver as ondas, ele via tudo colorido. Existem ondas aqui de televisão. Está passando aqui o programa na nossa cabeça, embora você não está vendo, nem eu, porque não tenho um aparelho de TV, mas está passando aqui programas de televisão, está passando rádio aqui, rádio AM, rádio FM, você não está ouvindo porque você não está conectado com nenhum rádio. Dentro do seu bolso, o celular aí está prontinho para receber uma chamada, prontinho, não é? Só você esperar que ele vai aparecer aí, e ele está conectado, mas você não está vendo isso porque você não está com o seu celular no seu bolso. Escute, eu estou falando nesse microfone aqui, esse microfone não tem fio, ele vai de alguma maneira, não sei entender isso, não dá para entender muito bem, mas eu saio daqui, minha voz, ele entra no receptor lá, ele voa pela nossa cabeça, ele vai passando pela nossa cabeça aqui, chega lá no receptor, o receptor recebe a mensagem, entende que é a minha voz, não sei como, eu entendo, né, daquele jeito, volta para as caixas do som, e aí você escuta a minha voz, uau, dentro da sua cabeça, passando aqui agora, ó. Agora, se eu levantar a mão, eu não vejo nada, se eu não estiver conectado com nenhum aparelho, eu não enxergo nada, e se eu disser para você, aliás, é interessante porque eu não duvido que alguém diga no final da pregação, vá, sério que tem todas essas ondas sonoras aqui, todas essas rádios frequências aqui, eu digo, porque se eu colocar uma televisão aqui, espetar e entrar na frequência certa, eu vou assinar o canal tal, ou assinar o canal tal. A questão é que eu não posso ouvir, eu não posso ver nenhuma dessas frequências agora, espero que você não pegue o seu celular para entrar no WhatsApp, nem para mandar recado aqui na hora do culto para ninguém, amém? Posso ouvir um amém? Amém. Aleluia! Ao respeito. E olha o que eu digo para você, apesar disso, eu não consigo ver nada porque eu não estou sintonizado a essas frequências. Agora, do mesmo modo, do mesmo jeito, Deus está constantemente transmitindo mensagens, palavras, alertas, você crê nisso, meu irmão? Constantemente, você pode estar percebendo. Por quê? Porque talvez você não esteja vendo que Deus está dizendo para você que Ele te ama, talvez você não esteja vendo que Deus está com você a cada momento, talvez você não esteja vendo que Deus está dizendo para você que Ele vai suprir, que Ele vai operar, que Ele vai fazer um milagre. Eu creio que essa noite, se eu estiver conectado com Deus, eu vou ouvir Deus falar comigo que Ele quer trazer um despertar sobre essa igreja. E por que às vezes eu não consigo ouvir? Porque eu não entro na frequência de Deus. E quem me leva a frequência de Deus é o Espírito Santo de Deus. Você pode dizer glória a Deus? Assim como eu não estou vendo televisão, eu não estou assistindo o meu celular que está com a loop, assim como eu estou nessas frequências, às vezes eu não entendo o que Deus está dizendo para mim, porque eu não me sujeito, eu não entro na frequência da presença de Deus, que é através do Espírito Santo. Hoje eu creio que se eu entrasse na frequência, vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Se eu entrasse na frequência de Deus, eu ia escutar palavras assim: eis que eu sei o pensamento que eu tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de fazer mal. Se eu entrasse na frequência de Deus hoje, eu ia escutar Deus dizendo assim: eu sei o que eu tenho planejado a você, eu tenho planos para você, eu tenho planos para você, eu tenho planos para você. Se eu entrasse na frequência de Deus, Deus ia dizer: por que você está tão ansioso assim? Não fique ansioso com coisa alguma, sou eu o Deus que supro todas as suas necessidades. Por que eu não entro nessa frequência? Porque eu preciso me conectar com o Espírito Santo de Deus. Você entendeu esse mistério? Não tem novidade, mas enquanto eu não me conecto com a presença de Deus e com o Espírito Santo de Deus, eu não escuto dentro de mim um sinal que Deus está mandando, porque a palavra que eu li hoje em Romanos diz assim: o Espírito que fala ao meu Espírito, que habita o meu Espírito, que habita no meu Espírito, ele diz assim: Abba, Pai. Teu Espírito, ligado com o Espírito Santo, está mandando uma frequência para Deus, que está dizendo assim: papaizinho, 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 esse é teu filho, esse tem uma aliança contigo. Você pode dizer glória a Deus por isso? E se eu entro nessa frequência de Deus, eu começo a entender que eu sou herdeiro, que eu sou filho, que eu tenho autoridade de filho, que eu tenho promessa de filho, que eu tenho chamado de filho, que eu não sou qualquer um, mas eu sou aquele que pisa nessa terra como filho de Deus, adotado pelo Espírito Santo de Deus. Se você crê nisso, dá uma glória a Deus, meu irmão. Por que eu falei que eu passei por tanta luta de manhã?
Porque nós, e eu entendo isso, é uma batalha tremenda para que você não compreenda a frequência que Deus está falando com você. Quantas decisões a gente toma, ou quanta tristeza a gente tem, porque a gente não entrou na frequência de Deus. Ele está transmitindo todo o tempo. Ele está dizendo para você, olha, isso é bom, isso não é bom para você. Ele está dizendo, olha, não fique ansioso. Ou ele está dizendo para você, não faça isso. Quando você olha a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, você vê ali coisas incríveis. Por exemplo, Deus dizendo assim a Filipe, Filipe, vai para uma terra deserta. A Bíblia diz que é um anjo que fala com ele. Primeiro fala assim, Atos 6, Filipe, vai lá para uma estrada deserta de Damasco. E Filipe ouve a voz do anjo. Olha que interessante isso. Mas logo de baixo, logo um poucos versículos depois, há uma diferença. E eu creio que não há nada por acaso na Bíblia. Lá está escrito assim, e o Espírito disse a Filipe, se aproxima da carruagem. Naquela carruagem havia um terceiro homem mais importante da Etiópia. Um homem que era separado ali por Deus, que estava sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus para se entregar totalmente a Cristo. Mas não havia ninguém que pegasse a ele. Então Filipe ouve a voz do anjo e ele sai e vai para a estrada. Na estrada ele ouve a voz do Espírito Santo que diz para ele, se aproxima da carruagem. Ele se aproxima da carruagem. Amém, meu irmão? Você está entendendo? E lá dentro está o terceiro homem mais importante da Etiópia. O homem diz assim, o Espírito Santo fala, pergunta o que ele está lendo. Ele fala, o que tu está lendo? Ele fala, eu estou lendo aqui o texto, mas ninguém me explica, não consigo entender. Ele fala, eu vou te explicar. E ele começa a explicar a respeito de Jesus. A respeito de Jesus, ele fala assim, quem me pede de ser batizado? Lembra da história, meu irmão? E aí ele fala, eu quero ser batizado. Deixa eu dizer uma coisa. Se Filipe não tivesse conectado na frequência do Espírito Santo, uma grande oportunidade ele tinha perdido. E assim é a nossa vida. Às vezes uma grande oportunidade a gente perde quando nós estamos fora da frequência do Espírito Santo. Você pode entender o que eu estou dizendo? Às vezes nós tomamos decisões que não deveríamos tomar. Diz a palavra de Deus lá em Atos 16, que o apóstolo Paulo é chamado por Deus e ele queria passar para Bitínia, e diz a Bíblia que o Espírito Santo o impediu de passar para Bitínia. Eu não sei o que tinha lá em Bitínia, eu não sei porque que o Espírito Santo, na Bíblia não diz o que ele não podia ir lá, mas eu sei de uma coisa, algumas vezes o Espírito Santo vai falar para você, não vá para Bitínia. Não sei nem onde é Bitínia, onde que eu não estudei para saber para você onde é, mas eu quero dizer para você, a Bitínia que eu quero falar, às vezes é uma decisão que você tem para tomar, que Deus está impedindo você de tomar e está guardando a tua vida. Você pode dizer glória a Deus por isso, meu irmão? Mas para eu entender tudo isso, eu preciso entrar na frequência. Deus está comunicando, Deus está falando, Deus está guiando, Deus está mostrando. Ele está impedindo muitas vezes, mas você quer ir. Ele está dizendo para você, vá, porque há uma grande oportunidade, você não quer ir. E por que nós fazemos isso? Porque nós não entramos na frequência do Espírito Santo de Deus. E por quê? Eu tenho algumas teorias, talvez não sejam as melhores do mundo, mas é o que eu entendo. Deus está dizendo para nós assim, se você não sintonizar na frequência dele, você não vai perceber, não vai entender, não vai ver como ele quer mostrar a vida para você. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando eu era jovem, ainda sou jovem, pessoal. Vocês não têm medo mesmo, né? Perderam o medo. Quando eu falo quando eu sou jovem, vocês falam. Tem alguém aqui essa noite, irmão? Deixa eu dizer para você, eu tinha um projeto na minha vida. Escuta essa, jovem, você tem um projeto. Eu falei, não, eu vou ser um grande publicitário, eu vou ter a minha agência, eu vou criar a minha carreira, eu vou fazer minha escola de publicidade, e eu não vou... E eu ia na igreja, e eu tinha um chamado desde os 14 anos para ministério, e toda vez que alguém começava a falar assim, apelo do tipo, venha para cá, você que quer ser pastor, missionário, eu saía pela outra porta. Fui para o cursinho, eu falei, Deus, eu vou ganhar dinheiro, vou sustentar minha família, minha mãe já está muito doente, ela precisa de dinheiro, ela precisa de hospital, ela precisa de médico, ninguém tem dinheiro nessa família, eu vou precisar ganhar dinheiro, eu vou fazer minha carreira, e eu fui. Fui para o cursinho, comecei a estudar, estou no 8º mês de cursinho, o Espírito Santo coloca uma tristeza no meu coração, e fala, sai desse negócio, eu quero falar com você. Eu falei, tudo bem, Deus, eu saio desse negócio desse cursinho aqui, mas eu vou prestar, eu vou entrar em alguma faculdade de publicidade, e eu vou fazer minha carreira, mas não me fale de chamado. Então eu fui orar,
E todo dia, terça e quinta-feira, eu separava 2 horas para orar, das 8 às 10 da noite, abria a Bíblia, começava a orar. E toda vez que eu abria a Bíblia para começar a orar, saía o chamado de Jeremias, saía o chamado de Moisés, saía o chamado de... irmão, todos os chamados que você puder achar na Bíblia lá, que Deus chamou os profetas e Deus chamava, chamados dos discípulos, chamado de Paulo. E eu falava, Deus, vamos falar de outro assunto, esse assunto eu já falei que não é para mim, eu não tenho dom, eu não tenho condição de ser um pastor. Até que o 10º chamado chegou, e o 10º chamado dizia assim, que foi o meu chamado: porventura, pouco para vós, e esse pouco para vós acabou comigo, que Deus de Israel te chamou, te escolheu para administrar e cuidar da sua casa. Quando eu escutei a palavra pouco para vós, eu escutei o Espírito Santo falando para mim, você acha que é pouco fazer aquilo que é a minha obra? E eu comecei a ver na minha visão, milhares de pessoas indo para o inferno, milhares de pessoas sofrendo, milhares de pessoas passando por luta, gente que não conhecia a palavra de Deus, e comecei a ter uma tristeza no espírito, e comecei a chorar, e não conseguia parar de chorar. Sabe o que aconteceu naquela hora? Eu entrei na frequência do Espírito Santo de Deus. Até aquele momento eu estava na minha frequência, eu quero conquistar, eu quero ter dinheiro, eu quero crescer. Mas quando eu entrei na frequência do Espírito Santo de Deus, eu comecei a ver a dor do Espírito Santo de Deus, eu comecei a ver o choro, as pessoas que estão morrendo por causa do Evangelho, gente que precisa de ajuda. Eu comecei a dizer, Senhor, coisas que eu não podia ver, coisas que eu não podia enxergar, eu comecei a enxergar quando eu entrei na frequência do Espírito Santo. Você pode dizer amém por isso? Quando você entra nessa frequência, é como se você ligasse a sua televisão. Se eu ligar minha televisão agora em qual canal, eu não sei o que passa esse horário, porque eu estou no culto há 22 anos, mas deve ter algum programa ruim, porque na TV só tem programa ruim agora, né? Então, você liga lá algum programa ruim e vai aparecer lá. E você começa a ver aquelas imagens. E aí você se conecta com aquilo, e você está vendo lá um programa de uma praia, e você vê a praia, não é assim? Quando eu entro na presença do Espírito Santo de Deus, eu começo a enxergar as imagens que o Espírito Santo de Deus quer mandar para mim. Ele quer falar com você essa noite, querido, que a sua esposa tem jeito. Ele quer falar essa noite que o teu casamento tem solução. Ele quer falar para você essa noite que Ele está com você. Ele quer mostrar imagens. Sabe, a gente entra aí que está, como a gente não entra na frequência do Espírito Santo de Deus, a gente começa a orar pelos nossos problemas, a gente só quer orar pelas nossas necessidades. Deus me ajuda, Deus me faz, Deus me responde, Deus eu quero, Deus eu preciso. Mas quando eu entro na frequência do Espírito Santo de Deus, eu começo a orar pelas necessidades que Deus tem, pelas urgências que Deus tem, pelos problemas que Deus quer resolver nessa terra. Quando eu estou fora da frequência de Deus, eu entro na igreja e digo assim, aleluia pastor, que hora que vai acabar esse culto? Será que o senhor vai demorar muito? Eu não aguento mais ouvir o senhor falar. Mas quando eu entro na frequência de Deus, eu falo, eu tenho sede, eu tenho fome, eu preciso ouvir a tua voz. E aí muitas vezes, você sabe disso, eu também sei, que a gente entra na igreja, e não precisa ser só na igreja, mas a gente não entra na frequência de Deus. Muitas vezes no nosso relacionamento, dia a dia. Assim como Paulo, por exemplo, não passa para Bitínia, e Deus está falando com você. Você já teve um momento na sua vida que Deus falou, não entra nessa rua, e você entrou? E aí, quantos? Foi legal? Às vezes Deus fala conosco assim, não faz, a gente faz. Então o tempo todo Deus está transmitindo. O tempo todo Deus está abençoando, o tempo todo Deus está comunicando, o tempo todo Deus está te levantando como filho, dizendo para você, você é meu filho, e você tem a minha herança. E não pense, olha, irmão, em nome de Jesus, não pense que entender essa promessa de Deus, que você é herdeiro, que você é filho, é pouca coisa. Não fique imaginando, mas o que é isso aí? Tudo bem, todo mundo é filho de Deus. Deixa eu dizer para você, Ele selou você com o Espírito dEle, para que você pudesse ter frequência com Ele, ter conexão com Ele, e você pudesse então levantar a tua vida e dizer assim, é por aqui que a minha família tem que ir, porque eu sinto Deus falando isso comigo. Igreja Evangélica Quírios. Venha nos conhecer. Quinta-feira, às 20 horas, culto de edificação. Sexta-feira, às 20 horas, o nosso culto de cura e libertação. Domingo, 10 horas da manhã e às 18h30. Se você recebeu essa palavra, quero convidar você a entregar a sua vida a Jesus, a receber verdadeiramente no seu coração a Ele como seu Salvador. Nós estamos aqui nessa campanha buscando a presença do Espírito Santo de Deus como direcionador, como alguém que nos ensina, e a Bíblia diz que Jesus
nos declarou que não nos deixaria órfão e nos deixaria a presença do Espírito Santo. Você não precisa ser órfão. O órfão é aquele que não tem pai, o órfão é aquele que não tem quem possa contar. Você pode contar sim com a presença de Deus. E se você deseja isso na sua vida, ora comigo agora. Diga assim: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida no teu altar e eu creio que o Senhor envia sobre mim a presença do teu Espírito Santo para me guiar, para me guardar e para me fazer cheio da tua graça, em nome de Jesus. Eu creio que Deus tocou o seu coração, que Deus abençoou a sua vida e que Ele possa agora nessa noite fazer de você um instrumento vivo e poderoso das mãos de Deus. Seja um amigo na Sala do Pastor. Você pode ser um amigo mantenedor deste programa. Deposite qualquer valor na conta da Igreja Quírios. Banco Itaú, agência 0757, conta corrente 31410-9. Ou Banco Bradesco, agência 2860, conta corrente 88205-4. Seja um amigo na Sala do Pastor. Que a graça e a paz continue alcançando vidas através da palavra de Deus. Nosso programa está terminando. Tenho certeza que Deus tocou você com essa palavra sobre o Espírito Santo. A bênção de Deus está sobre sua vida, sua casa. E quero dizer a você que você não precisa se desanimar, nem se entristecer. Deus tem cuidado de você, Deus sabe todas as suas necessidades. E que se você tem sentido aí sozinho, não precisa se sentir assim, porque Ele te deu. O Senhor Jesus enviou sobre você o Consolador e a presença do Espírito Santo. Por isso, esse programa eu quero terminar de uma maneira especial, dizendo para você que sobre sua vida, cada momento, cada instante, o Espírito Santo tem habitado e tem operado. É só você conversar com Ele, falar com Ele. Talvez você nunca tenha conversado com o Espírito Santo, agora é hora de você conversar com Ele. João capítulo 14, Jesus diz que Ele é o nosso Consolador, o nosso auxiliador. Amém? Amém. Glória a Deus. E convido você agora para acessar o nosso Face. Vai lá, curte a nossa fanpage. Igreja Quírios. Está acabando o programa, já vai lá, já curte a fanpage. Igreja Quírios, lá tem todos os nossos programas gravados, todas as mensagens. Tenho certeza que vai ser bênção para a tua vida. E quero aproveitar e lembrar você, mulher, que sexta-feira, dia 6 de fevereiro, temos aqui uma vigília especial, uma vigília só para mulheres. Participe conosco. Se o seu marido quiser acompanhar, não tem problema. Pode vir aqui, ele fica com os rapazes que vão estar intercedendo aqui fora, cuidando dos carros, vigiando, para a gente sair em segurança também. E então, dia 6 de fevereiro, às 23 horas, venha para cá participar desse mover do Senhor. Glória a Deus. E toda terça, o nosso culto de jovens aqui, adoração e intimidade. Toda quinta, o estudo da palavra. Estamos estudando sobre o coração do líder. Toda sexta-feira, nosso culto de cura e libertação. Amém? Às 20 horas. Às 20 horas. Terça, quinta e sexta, às 20 horas, né? Domingo de manhã e domingo à noite, às 10 às 18h30, nós temos nosso culto da família e você é o nosso convidado. Nós estamos na rua Eleodoro Ébano Pereira, 267, aqui na Lapa, em São Paulo. Venha nos conhecer. Tenho certeza que Deus vai tocar o teu coração, vai derramar a graça dele sobre a sua vida. Amém. Amém? Vamos orar, Lu? Vamos. Pai querido, obrigada, Senhor, porque o Senhor é esse Deus Todo-Poderoso que enviou o Espírito Santo para habitar em nós, ó Pai. E por isso, Pai, agradecemos a Ti, ó Pai, porque o Senhor é o Deus que nos guia, nos consola, nos orienta, nos traz paz, nos faz descansar, ó Pai, na Sua presença. Em nome de Jesus, derrama, Senhor, esse poder, Senhor, derrama, Senhor, a Sua presença, Senhor, sobre cada vida, Senhor. E que em nome de Jesus, o Seu batismo com o Espírito Santo venha agora estar sobre a cabeça desses nossos irmãos que estão agora orando e assistindo esse programa. Para a glória e honra do Seu nome, em nome de Jesus. Amém. Querido, uma semana de vitória, uma semana de bênção e tudo quanto você fizer prosperará.